Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso Evangelho. Hoje nós vamos estar falando sobre a ascensão do Senhor. E o que é a ascensão do Senhor? É a subida de Jesus Cristo ao céu. E o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Então, nesse evangelho, a gente percebe o quê? Que Jesus, quando sobe aos céus, ele não nos deixa sozinho. Quem que ele manda para nós? O Espírito Santo. E a nossa historinha de hoje vai ser para a gente saber como que a gente faz para conseguir chegar no reino do céu. Tá? A nossa historinha de hoje vai se passar lá do outro lado do mundo, lá para as bandas das Arábias, onde tem muita areia, onde existe muito deserto e o sol é muito quente. Lá na Arábia existia um sheik muito rico. Ele era tão rico, que o seu nome era Ricoso. E esse sheik se achava o bambambam lá do oásis, lá das Arábias. Ele se achava o dono do deserto, dono de tudo, dono de todo mundo. Só que ele ficou sabendo que um certo Galileu, de nome Jesus, havia aparecido por ali e se dizia rei dos pobres e dos injustiçados, e que esse mesmo homem havia morrido, havia ressuscitado e ainda havia subido ao céu por uma nuvem. Quando o sheik ficou sabendo dessa história, ele ficou furioso. Ele não podia admitir, ele, um homem poderoso, rico, não conhecer o céu e esse tal de Jesus que ele nunca havia ouvido falar, ter conhecido o céu antes dele. Então, mais do que depressa, ele pensou no meio de como conseguiria chegar no reino do céu. Então, ele pensou em construir uma enorme pipa. E nessa pipa, ele colocou toda a riqueza dele que coube. Chamou os seus servos, pediu que eles o ajudassem a erguer a pipa e lá foi ele voando, tentando subir para conhecer o céu, para se apossar do céu. Por isso ele levou toda a sua riqueza que coube na pipa para comprar o céu. E aí, enquanto ele estava voando, eis que de repente ficou tudo escuro, uma forte chuva veio e furou toda a sua pipa, fazendo com que o sheik se espatifasse no chão. Mas ele não desistiu, ele achava um absurdo, um homem que ele nunca havia ouvido falar, conhecer o céu e ele não. Então ele se lembrou que um tal de Santos Dumont havia inventado o 14 bis. E ele não pensou duas vezes. Chamou seus servos e ordenou que eles construíssem o 28 bis para que ele pudesse ir voando para o céu. E assim que estava construído, ele chamou seus servos, pedindo que eles o ajudassem a empurrar, mas nada do avião decolar. Eles empurraram tanto, até que o bico do avião se espatifou numa areia solidificada lá do seu deserto. Ele ficou roxo de raiva, mas ainda assim não desistiu de conseguir comprar o céu. Então, a próxima ideia do sheik foi construir um enorme balão onde ele poderia colocar muitas das suas riquezas para comprar o céu rapidamente. Então, ele encheu o seu balão e começou a subir. Só que o céu batendo ali no balão começou a brilhar, a sua riqueza começou a ficar muito reluzente e chamou a atenção de um pássaro enorme com um bico gigantesco. E esse pássaro veio em direção ao balão, seguido por aquela luz que iluminava todo o céu ali, o espaço onde ele se encontrava, e aí esse pássaro furou o balão do sheik, que foi caindo e se espatifou lá na areia quente do deserto.
Mais uma vez ele ficou injuriado, mas mesmo assim o sheik não desistiu. E aí a sua ideia agora foi construir enormes asas. E aí ele colocou essas asas e aí saiu batendo suas asas com toda a sua força. Mas o seu corpo estava muito pesado, porque ele havia colocado muito das suas riquezas no bolso, no paletó, aonde ele conseguia colocar. Então aquele corpo dele muito pesado, logo seus braços se cansaram e plof, estava ele lá espatifado de novo nas suas areias. Mas mesmo assim, o sheik não desistiu. Ele achava aquilo um desaforo, o tal do Jesus conhecer o reino dos céus, conhecer o céu e ele não poder ter a oportunidade de chegar lá e possuir também o céu. E aí, nesse meio tempo que ele ficou pensando em mais alguma estratégia, ele ouviu falar num tal de circo foguetão que havia chegado lá para as bandas das Arábias. Quando ele ficou sabendo, ele não pensou duas vezes. Foi lá e comprou logo o circo de uma vez. Entrou no foguete e falou: agora sim, agora eu chego no reino do céu, chego lá rapidinho e antes desse tal de Jesus. E ele entrou no foguete e partiu. Realmente o foguete começou a subir, mas o peso da sua riqueza fez com que o foguete começasse a cair, porque a sua força acabou, o seu combustível acabou e ele acabou afundando nas águas de um pequeno oásis que esse sheik possuía. Mas lá também apareceu um homem de fala simples, de palavras doces, que estendeu a mão ao sheik e perguntou o que estava acontecendo. Então o sheik contou toda a sua história para esse homem, só que ele não sabia que esse homem era Jesus. Então ele falou que um tal de Jesus havia aparecido por ali, havia chegado ao céu e ele, que era todo rico, todo poderoso, não conseguia comprar o céu e que ele queria possuir o céu. E este homem, Jesus, falou para ele: olha, você quer realmente conhecer o céu? Eu sei como que faz, eu te ajudo. Aí ele, mais do que depressa, falou: claro que eu quero. É o que eu mais quero. Eu te pago o que for preciso para você me ensinar, para você me contar esse segredo. E aí Jesus virou e falou assim para ele: olha, é muito simples você chegar ao reino dos céus, chegar ao céu, possuir o céu. Você não precisa da sua riqueza, porque para chegar ao céu a gente precisa de um único combustível. O combustível que a gente precisa é o combustível do amor. E para você conseguir esse combustível, você precisa simplesmente ser um homem bom, um homem generoso, ajudar as pessoas, falar da palavra de Deus para as pessoas, amar as pessoas como você se ama, como você deveria amar a Deus. E aí você vai conseguir acumular todo esse combustível, todo esse amor enquanto você estiver aqui, para na hora que chegar a sua hora, você conseguir entrar no reino dos céus. Então, mais do que depressa, o sheik percebeu que toda a sua riqueza de nada adiantava. Então ele mudou de vida, começou a se tornar um homem generoso, deixou de ser sheik e começou a ajudar as pessoas. Ele passou a amar as crianças, a falar de Deus para as pessoas, a ser um homem realmente generoso, a dividir o que ele tinha, a ajudar aqueles que eram mais pobres, que eram menos favorecidos. E quando chegou a sua hora, ele conseguiu ir para o reino dos céus e se encontrar com Jesus. Então, minhas crianças, essa historinha de hoje traz essa mensagem para nós. Se nós queremos conseguir chegar no reino dos céus, no reino de Deus, estar junto de Deus, estar junto de Jesus, basta que a gente tenha o combustível do amor, basta que a gente siga os passos de Jesus, que a gente siga os seus mandamentos, que um dia nós estaremos no reino dos céus, juntinho de Jesus. Essa historinha de hoje foi baseada no livrinho que eu adquiri no site catequizar.com.br. Tá? Essa historinha não é minha, a historinha foi escrita por Solange do Nascimento e Gisela Parreira Batista. Para você que é catequista, vale muito a pena dar uma passadinha nesse site
e conhecer. Lá tem muito material gratuito, muito bacana para você que é catequista de primeira Eucaristia e de Crisma também. Fiquem ligadinhos no nosso próximo vídeo, que semana que vem nós estaremos falando sobre Pentecostes, isso mesmo, a descida do Espírito Santo. Tchau, fiquem com Deus!